No livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 36. Mais uns dias, amados, somente alguns dias, mais uns meses, bem poucos meses, os irmãos, nós vamos ter um tempo maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo de número 36, nós vamos ler os versos de números 25, 26 e 27. 28 também, né? Vamos esperar um minutinho para que todos tenham. A partir desse instante estaremos lendo a palavra de Deus, precedendo a mensagem do Senhor para esta noite. Hoje é o dia 25 de junho de 1991, a casa de Deus está cheia e o Senhor está entre nós. Ezequiel 36, versos 25 a 28. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Eu peço que a igreja leia comigo novamente o verso 26, por bondade. Leiamos. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu desejo enfatizar uma palavra que está na terceira linha das nossas Bíblias. E tirarei o coração de pedra. O tema da mensagem esta noite é: nunca mais um coração de pedra. Pai, trabalha nas nossas vidas nesta noite. Fala para nós. Essas pessoas que estão aqui esta noite vieram te ouvir, vieram ser alimentadas pelo teu bom Espírito. Quem nos alimentaria senão o teu Espírito? Quem nos fortaleceria senão o teu Espírito? E de que outra maneira seríamos fortificados senão mediante a tua palavra? Nós não queremos ouvir o que nós gostaríamos de ouvir. Nós queremos ouvir o que tu tens para nos falar, porque tu és mestre, Senhor e Pai. E quando esse culto terminar, possamos sair numa festa espiritual, dizendo: o Senhor falou para nós e fomos alimentados e sustentados. Por tudo te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Se podem ter a bondade de estar sentados. Muito obrigado. Quando Deus quis diagnosticar o maior problema que havia na nação israelita, Deus usou esta expressão que é forte. Israel foi o povo de Deus durante todo o período do Velho Testamento, e suas raízes estão em Gênesis 12, na chamada de Abraão, e até Malaquias capítulo 4, Deus está trabalhando com Israel. Quando entra no Novo Testamento, Deus estabelece um parênteses em Israel, logo após o ministério de Jesus, que foi rejeitado por Israel, e Deus, em Cristo, se inclina para os gentios, e Deus só voltará a tratar diretamente com Israel depois que a igreja for arrebatada. Deus é o médico por excelência da humanidade e da eternidade. E por ser o médico por excelência, Deus conhece os nossos problemas. Temos ouvido ultimamente de muitos médicos que, não obstante capazes, têm errado em seus diagnósticos. Um certo cidadão brasileiro está agora com um processo para conseguir uma grande indenização, porque ele, estando sofrendo de úlcera gástrica, foi-lhe dito que sofria de câncer, e entrou em pânico, e houve um desarranjo total na sua vida, e agora ele está processando quem disse que ele sofria do que não sofre. É possível, mesmo um médico capaz, diagnosticar erradamente uma enfermidade. Mas Deus não se engana.
e também não engana, porque é Deus. Deus olhou para Israel e viu os problemas espirituais de Israel. Muitas vezes nós temos tido facilidade, uma facilidade incrível para descobrir os problemas dos outros. Não é nada tão fácil como descobrir o defeito nos outros. Na verdade, tem sido difícil descobrir nós mesmos. Logo, quando nós estamos assim, apontando, este dedo é um dedo audacioso, corajoso. Ele está sempre pronto para dizer, você está errado. E nós descobrimos, tem um que é mentiroso, tem outro que é covarde, tem outro que tem um espírito de tristeza, e discernimos quase tudo o que há no mundo. Mas quando chega a nossa vez, esse dedo está trabalhando para cá, mas ele não nos ajuda muito. É melhor que nós deixemos a palavra com Deus. Deus, qual é o maior problema que tu tens detetado no meio do teu povo? E Deus diz, o maior problema que eu tenho detetado no meio do meu povo é o problema de que alguns no meio do meu povo têm um coração de pedra. Nós não vamos discutir o aspecto literal desta palavra, porque não é uma palavra literal, é uma palavra espiritual. Não vamos discutir se o coração é de pedra, literalmente. Não, é uma palavra espiritual. É tão fácil de entender que não precisa discutir. Eu vou dividir esta mensagem em 3 partes. Na primeira parte, que é a menor de todas, eu gostaria de explicar aos irmãos que um coração de pedra é o maior impedimento à operação de Deus na vida. Um coração de pedra é o maior impedimento. O indivíduo pode ter todos os defeitos que tiver. Quando Deus vai trabalhar nele, Deus vai cortando, vencendo. Mas quando ele encontra o coração de pedra, o impedimento é grande, porque Deus trabalha no coração. Deus não é um violentador de consciências. Por isso ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. E se for de pedra, dá-me também. Por quê? Porque a promessa dele é esta. Eu transformo o coração de pedra em um coração de carne. Vamos, então, explicar isto muito rapidamente. Por que um coração de pedra é o maior impedimento à operação do Espírito Santo? Pode ser que alguém novo convertido, pode ser que uma criança, um adolescente, não assimilou ainda bem e está perguntando, pastor, o que é um coração de pedra? Como é que a gente sabe que uma pessoa tem um coração de pedra? Em primeiro lugar, um coração de pedra se conhece porque ele não tem sensibilidade. Tome um alfinete na mão. Não é preciso dizer de ponta fina, porque geralmente os alfinetes o são. Não estou falando de prego de ripa, estou falando de alfinete. Tome um alfinete na mão e espete uma madeira. A madeira não reage. Tome um alfinete e espete uma pedra. A pedra não reage. Se você for força, o que se esborracha é o alfinete. A pedra não liga. Agora espete a orelha de alguém, o dedo de alguém, uma parte do corpo. A pessoa reage imediatamente. Porque uma pedra é morta, uma criatura é viva. Se você pegar um prego e um martelo e tentar fixar o prego em um defunto, não é uma coisa, uma experiência que se diga de grande monta, mas só para imaginar, o defunto não se incomoda, vai quebrar osso, vai até acabar o prego. Agora experimente uma taxinha de sapato para pôr assim na mão aqui, por exemplo. Eu já não digo no olho, na mão, não há quem resista. Ora, tem muita gente que não gosta de tomar injeção, muitas pessoas, eu conheço algumas, inclusive próprio. De maneira que pessoas que não gostam de tomar injeção, para não levar aquela espetadazinha, imagine por quê? Porque nós somos sensíveis, porque estamos vivos. A diferença entre uma pessoa que tem um coração de pedra e a outra pessoa é que quando Deus fala, um sente, o outro não sente. Quando vem a palavra de vida, um sente, o outro não sente. Quando vem uma repreensão, um sente e o outro não sente. Quando vem um conselho, um sente, o outro não sente. Quando se ouve uma profecia, um sente, o outro não sente. Quando alguém avisa, olha o buraco aí na frente, um sente, o outro não sente. Quando alguém diz, eu acho que o que você está fazendo não é bom, um sente, o outro não sente. Quando um diz, olha, a Bíblia diz, não vos metais em julgo desigual, aquele jovem não é da casa do Senhor, cuidado. Não, mas ele me quer muito bem, e ele cospe tão lindo, eu estou apaixonado por ele. Então, um sente e o outro não sente. Essa é a diferença. O coração de pedra não sente. Se a pessoa vem para a igreja e se senta aqui,
E a palavra é dada, e os hinos são cantados, e as orações são feitas, e o Espírito se move, e está todo mundo alegre. E quando termina o culto, a pessoa diz assim, com os olhos pálidos, eu não senti nada. Então é a mesma coisa que dizer, meu coração é de pedra. É isso que é ter um coração de pedra. Pode ser que você tenha um coração de pedra momentaneamente, e pode ser que você tenha mais ou menos permanentemente. O coração de pedra é caracterizado por este sintoma, a ausência de sensibilidade. Muitas vezes você dá um conselho para uma pessoa, um conselho sério, e a pessoa está mascando chicletes, e quando você termina o conselho, ainda não terminou o chiclete, a pessoa vai embora. Mas às vezes você se aproxima de alguém e começa a dizer, fulano, nas primeiras palavras, os olhos começam a ficar vermelhos, daqui a pouco a pessoa está chorando, não precisa nem dizer tudo o que tem. Coração sensível, coração de carne, coração de pedra. Nós, pastores, lidamos com as pessoas e nós vemos a diferença. Às vezes há pessoas que no primeiro minuto que o pastor fala, já estão se derretendo. É claro que tem algumas pessoas que são muito emotivas, mas eu não estou falando de emocionalismo, de emotividade. Estou falando de sensibilidade. Se você vem noite após noite, culto após culto, semana após semana, mês após mês, ao culto, à igreja, ouve a palavra, vê a manifestação do Espírito de Deus, canta, e você não sente nada, eu não vou dizer absolutamente nada, que eu não sou juiz, mas era bom você dar uma olhadinha e ver de que é esse seu coração. Porque é o lugar onde Deus nos toca. Aqui é o lugar onde Deus nos quebranta. Aqui é o lugar onde se cumpre a palavra do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando o nosso coração fica empedernido, quando o nosso coração fica como pedra, quando o nosso coração fica endurecido, nós sempre achamos que a palavra de exortação é para os outros. E aquela de ânimo é sempre, você viu? Deus falou comigo. Apesar de eu estar totalmente mal, mas ele falou comigo. É uma bênção. Mas exortou tantos meus irmãos, que coisa incrível. O coração de pedra é insensível. O outro coração de carne é sensível. Em segundo lugar, que é uma consequência natural, o coração de pedra, ele resiste à palavra de Deus. Ele resiste. Se você bater em uma pessoa, ela vai reagir. Se você bater numa pedra, você é que vai sofrer. Se você der uma pedra com a mão, quem sofre é a sua mão. A pedra não sofre nada. A pedra não reage. A pedra resiste. O coração de pedra é o coração que resiste. E foi isso que mais entristeceu o coração de Deus. Foi porque o povo teve um coração de pedra. Há um salmo escrito na Bíblia, em que Deus faz uma lamentação e diz, oh, o coração de vocês me resistiu. Vocês me fizeram coisas terríveis em Meribá. Que coisa terrível que vocês fizeram. Estou falando do Salmo de número 95. Agora, em terceiro lugar, eu lhes digo que o coração de pedra é uma presa fácil para Satanás. O crente mais fácil de ser apanhado por Satanás não é aquele que chora muito. Não é aquele que vive de vez em quando na igreja pedindo perdão. Não é aquele que se quebranta. Não. O crente mais fácil de ser apanhado por Satanás é o crente que tem um coração de pedra. Porque a Bíblia diz que Salomão, não foi Salomão, no capítulo 30 do livro de Provérbios, Provérbios é de Salomão, mas o capítulo 30 não é. No capítulo 30 do livro de Provérbios está escrito, 3 coisas me maravilham e a quarta eu não conheço. E ele diz, e uma das coisas que me maravilha, quer dizer, que me deixa espantado, o caminho da cobra na pedra. Não diz o caminho da cobra na carne, não diz o caminho da cobra na areia, diz o caminho da cobra na pedra. E como cobra simboliza na Bíblia Satanás, e como pedra simboliza o coração resistente, é uma coisa terrível o que este escritor está dizendo. Eu fico maravilhado, eu fico chocado, eu fico espantado como o diabo trabalha no caminho da pedra, no caminho do homem que tem o coração de pedra. Toda criatura que tem o coração de pedra é presa fácil de Satanás. Por quê? Ele murmura fácil, murmura de tudo, porque o seu coração de pedra não é sensível. Há pessoas, não digo nesta igreja, não digo na periferia, mas por aí pelo mundo, há pessoas que vão ao culto somente para vigiar, para fiscalizar, para detectar as coisas, para observar, para julgar, para criticar. É claro que o diabo aproveita essas pessoas e as derriba facilmente. Isso se chama coração de pedra. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus falou para Israel, eu vou tirar este coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Nós vamos agora para a segunda parte de nossa mensagem. E esta é a mais longa, a mais séria, e ela vai merecer muita atenção.
Como se forma um coração de pedra? Um coração de pedra não aparece do dia para a noite. Você é uma pessoa sensível, quebrantada, espiritual, fervorosa na quinta-feira, na sexta-feira amanhece duro, resistente. Não, isso não acontece. Isso é um processo lento, gradual, demorado. E eu vou entrar com toda firmeza neste assunto, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que os irmãos apreciam a palavra de Deus pregada neste púlpito, porque ela é pregada com honestidade para com a Bíblia. Nós não estamos tratando aqui de problemas empíricos do supermilênio ou do pré-dilúvio. Nós estamos vendo os problemas do dia, os problemas de hoje, os problemas que nos afetam para nós alcançarmos as soluções. Como é que uma pessoa pode ter um coração de pedra? De 5 maneiras diferentes, ou de várias maneiras diferentes, mas o total deve ser 5. Não é possível que tenha mais maneiras, porque não é mais pedra. Isso já é uma pedreira, isso já não tem dinamite que arrebente mais isto. Primeiro, uma pessoa pode ter um coração de pedra por hereditariedade. Há muitas doenças que são hereditárias e há outras doenças que não são hereditárias. Como nós temos crianças nos ouvindo, eu vou explicar o que é hereditário e o que não é hereditário. Suponhamos que o pai de uma pessoa, tenha uma doença. E quando o filho tem a mesma doença, herdou do seu pai, estou falando com as crianças, isso aí quer dizer hereditário, certo? Hereditário, uma doença hereditária quer dizer, o pai é doente, o filho é doente da mesma doença, que passou do pai para o filho, certo? Muito bem, hereditário, então as crianças já entendem. A primeira maneira de ter um coração duro, de ter um coração de pedra, é por hereditariedade. Isso não é sempre, isso não é a regra, isso pode até ser uma exceção, mas isso existe muito. É muito possível que o filho de um homem duro seja um homem também duro. É muito possível que o filho do homem muito incrédulo seja também incrédulo. Mas não esqueçam que isto é uma maneira de ser. Isto não é a regra. Há homens muito bons na vida da igreja e da Bíblia que tiveram filhos péssimos. E há homens muito maus que tiveram filhos realmente bons. Mas existe o caso do coração de pedra por hereditariedade. A segunda maneira de ter um coração de pedra, atentem muito para isso, é pelo convívio da criança. Eu tenho recebido uma inquietação muito forte de Deus nos últimos 30 dias, e aqui em outros lugares tenho falado sobre isso sempre que Deus permite, a preocupação nossa e da igreja para com as crianças, para com a ambiência na qual as crianças estão vivendo. Seu filho, se ele tiver mais tempo com os outros do que com os pais, certamente ele não vai moldar a sua vida segundo os seus pais, ele vai moldar segundo as pessoas com as quais está vivendo. Eu quero dar uma informação de natureza científica aqui para a igreja, a fim de que os pais estejam bem alerta. Mais tarde eu vou entrar nesse assunto em profundidade. Agora é apenas por alto. Eu não estou falando ainda do lar. Estou falando da ambiência. Estou falando agora de quem é que está influenciando o nosso filho. O caráter de uma criança se forma até os 6 anos de idade. Isso não é uma opinião minha, é uma opinião de um especialista. O caráter de uma criança se forma até os 6 anos de idade. Muitos pais não foram orientados no sentido de que os dias mais importantes de seu filho são de 1 a 6 anos de idade. É ali que se forma o caráter. Há uma diferença entre caráter e personalidade, eu não vou falar sobre isso aqui, mas o caráter. Há filhos de pessoas que têm um caráter forte e que têm um caráter fraco, porque os pais não souberam transmitir um caráter forte para os seus filhos. Então isso é muito importante. O caráter da criança se forma até os 6 anos de idade. Quem é hoje uma pessoa tentada a roubar, tentada a isto não nasceu com 15 anos, nem com 12, nem com 10. Isto nasceu cedo. A semente foi plantada muito cedo. Até os 6 anos de idade nós pensamos que as crianças não entendem nada, não sabem de nada, mas a verdade é que nos 6 primeiros anos de vida, o seu caráter está sendo moldado. E caráter diz respeito ao comportamento interior da pessoa. Quem é franco, quem é sério, quem é honesto.
E é uma pena hoje que nós, às vezes, estejamos dizendo que as pessoas têm que aceitar Jesus para poder ter caráter, quando, na verdade, toda criatura devia ter caráter. Devia aceitar Jesus para ser salvo, para ser perdoado, para ter direito ao céu, mas todo mundo devia ter caráter. Se uma criança de 5 anos de idade está sentadinha no banco da frente, ali ao lado do pai que está dirigindo o automóvel, e o pai atropela uma pessoa e não presta socorro, vai andando, este pai nunca mais apagará da imagem desta criança a ideia de que a pessoa não tem nenhuma responsabilidade para com seu semelhante. Nenhuma responsabilidade. O seu caráter foi formado à base de um crime que nem sequer mereceu ajuda. Se uma criança está acompanhando seu pai, por exemplo, está até no colo, se a criança, por causa da necessidade de subir com ele no colo, não estou dizendo criança de colo, mas se a criança está ali, subiu no ônibus, mas já sabe falar, já entende um pouquinho, e na hora de pagar a passagem, aconteceu alguma coisa que a pessoa passou na roleta e não pagou. Aí a criança disse, papai, o senhor não pagou. E foi bênção, meu filho, foi bênção a gente não ter pago. Este caráter, você pode falar sobre santificação a vida inteira. Você pode comprar livros de Billy Graham, de Spurgeon, de Moody, de todo mundo, para falar sobre formação de caráter, sobre honestidade. Não adianta. A fotografia e o gravador de um pai dizendo, foi bênção a gente enganar a roleta, enganar o trocador, é isto que fica na criança. É assim que se forma um coração de pedra, com um mau procedimento de um pai ou de uma mãe, de alguém que está. Mas vamos ver agora quem é que está vivendo perto da criança. O caráter se forma até os 6. O caráter se consolida dos 6 aos 12. Ele se forma até os 6, mas ele não tem expressão, porque a criança até os 6 anos, ela é muito débil. Ela já tem um caráter formado, mas não pode dar expressão, porque ela só tem 6 anos. Daí para frente, ela vai consolidar. Se dos 6 aos 12 os pais tiverem o cuidado de ajeitar, de equilibrar, então a árvorezinha, o galhozinho que está torto, ainda pode endireitar. Já tem galho, mas é moldável. Se perder, não adianta. Não adianta deixar para ensinar a criança a ser honesta aos 15 anos. Não adianta, porque já se perdeu a oportunidade. Aí, só um milagre do novo nascimento. Entretanto, as sequelas do caráter vão estar acompanhando por muito e por muito tempo. Às vezes, certas pessoas que vêm lá de fora, chegam na igreja, se entregam a Jesus e tem uma transformação completa e de repente dão um fruto muito importante e depois elas se escandalizam quando vem o filho de um crente fazer uma coisa errada na igreja. Elas não entendem. Mas aí não é uma questão de conversão, é uma questão de caráter. Aquele filho do crente é convertido, está na igreja, mas o seu caráter não foi bem formado no tempo que deveria ser. Vamos novamente à ideia de uma criança sentada no banco da frente e o pai está dirigindo e vai atravessar o sinal de luz. Aí a criança diz, papai, está vermelho. Eu não estou falando meia-noite, que tem que pisar no acelerador para escapar dos indivíduos. Mas estou falando normalmente. O sinal está fechado, está atravessando. Papai, está vermelho. Ah, meu filho, ninguém está vendo. Não há nenhuma expressão pior do que esta. Você pode mandar o seu filho para uma aula de teologia com 1000 lições sobre Deus. 1000. Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é. Se você disse para o seu filho que ninguém está vendo, as 1000 lições de quem é Deus não vão valer nada. O que vai valer é que Deus não vê quando nós atravessamos o sinal vermelho. É por isso que nós temos, às vezes, na igreja, pessoas que têm um coração de pedra. E nós, não é convertido. Não é problema de conversão. É outro. Não teve a formação do caráter. De maneira, amados irmãos, se um filho viu um pai tirando uma coisa, pode ensinar o que quiser. Vamos para o estudo bíblico, vamos para a vigília. Ele está na vigília, se lembrando do pai tirando aquela coisa. Ele está na vigília. É isso que fica. As palavras levam o vento. Os exemplos conservam-se do lado de dentro. Depois dos 12 anos, se cristaliza o caráter da pessoa. Como é que se forma um coração de pedra? Primeiro, por hereditariedade. Segundo, pelo convívio da infância. Se seu filho está andando com uma criança que rouba, se irmão não afastar o seu filho daquela criança, rapidamente prepare-se para ter um filho ladrão. Convívio forma coração de pedra. Se o seu filho está andando com uma criança que xinga, o irmão pode não ter xingado nunca em casa. Qualquer hora dessa, vai ter o desprazer de saber que seu filho xinga muito.
porque seu filho está recebendo influência. O coração de pedra, primeiro, é pela hereditariedade. Segundo, é pelo convívio. Número 3. Pode-se formar um coração de pedra quando as circunstâncias são favoráveis para Satanás. Por exemplo, se uma pessoa, uma criança, volto à imagem de uma criança, porque é muito importante, se uma criança está com seus pais e na sua vida espiritual normalmente está com seus pais, e esta criança sabe que tem um irmãozinho doente, e de repente o menino, porque geralmente os meninos é que chamam a atenção disso: papai, por que não chama o pastor para orar? Ah, meu filho, eu não precisa disso não, a gente tem dinheiro para comprar remédio. Você pode depois ensinar esta criança sobre cura divina a noite, o dia, a vida inteira. O que vai prevalecer é aquela palavra: não precisa chamar o pastor para orar, porque o papai tem muito dinheiro para chamar o médico. Naquele momento, você gerou um materialista. Naquele momento, você gerou uma pessoa hostil à igreja. E muita gente pergunta, por que nos 12, 13, 14, 15, 16 anos, às vezes é difícil segurar os filhos em casa? Porque até 6 se forma a personalidade, o caráter. De 6 a 12 se consolida, de 12 para frente se expande. Aí eles vão pôr para fora aquilo que conservaram. Se Satanás encontra um terreno favorável, o terreno de incredulidade, então os corações de pedra naturalmente vão se formar. Se criam dentro de uma circunstância favorável. Se uma família tem uma pessoa que é possessa de demônios e não se cuida de expelir aquele demônio, significa que Satanás tem a possibilidade de criar um coração de pedra dentro daquela família. A quarta maneira de criar um coração de pedra, eu vou repetir para que fique bem seguro. E aos irmãos que nos estão acompanhando pela televisão lá embaixo, nós estamos alegres porque os irmãos participam deste culto, e vamos agora dar o número 4. As pessoas podem ter um coração de pedra por vontade própria. É lamentável ter que dizer isto, mas é verdade. E eu tenho que me apoiar na Bíblia. Há um versículo na Bíblia que diz que as pessoas podem ter por vontade própria um coração de pedra. Zacarias, capítulo 7, versículo 12, diz assim: se fizeram os seus corações duros como diamante. Não foram os outros que fizeram, eles fizeram. Fizeram os seus corações duros como diamante. Você, irmão, você, irmã, o senhor, cavalheiro, a senhora, madame, manda, cada um manda no seu coração. Jesus, que tem poder de invadir o seu coração, ele não invade. Por isso que tem muita gente que chega aos 90 anos de idade e não aceita Jesus, porque Jesus não é um arrombador, não é um violentador. Ele não anda de marreta na mão para salvar as pessoas, porque marreta não salva. Ele anda pedindo, batendo a porta do coração. Se você, por vontade própria, quiser ter um coração de pedra, provavelmente você vai ter. Não é bom que tenha. E agora, nós vamos penetrar um pouco mais. Número 5, a quinta maneira de uma pessoa de uma pessoa formar um coração de pedra. Como é? Pela formação recebida no lar. Vamos falar juntos? Pela formação recebida no lar. Mais uma vez, pela formação recebida no lar. Anotem, se quiserem, sobretudo no coração, na mente. Se a infância brasileira continuar recebendo esta alimentação que está recebendo hoje, a infância brasileira, esta alimentação para a sua mente, eu só gostaria que daqui a 10 anos, estando nós todos vivos ainda aqui, se Jesus não houver vindo antes, eu gostaria que nós pudéssemos refletir e ver como é que estará daqui a 10 anos o Brasil, com a infância sendo manipulada. A infância está sendo hoje manipulada para ser escrava de Satanás. O maior golpe do diabo contra a nação brasileira é esse golpe que ele está aplicando, trazendo Satanás para as crianças. Até demôniozinhos já existem. Até programas com o nome do diabo já existem para as crianças. Livros, películas, shows de televisão, programas, artistas, discos, cassetes, tudo isso já existe. Porque Satanás sabe, se ele conseguir dominar a infância brasileira hoje,
Está garantido que daqui a 20 anos o Brasil será um farrapo. O Brasil nada será, porque nenhuma nação é forte amanhã quando hoje não tem uma infância saudável. Vamos agora aprofundar essa questão e eu vou tomar alguns minutos falando com os pais. E vou falar de pedra dos nossos filhos. Se o irmão não tem mais filhos pequenos, então vai me ouvir só para ajudar outros. Agora, feliz do irmão Paulo da Luz, feliz do irmão Marcelo, cujos filhos acabam de nascer, então tem tudo para aplicar esta mensagem. Aqueles que não podem mais, muito bem. Primeiro, o coração de pedra começa no momento em que a gravidez é indesejável. Ali começa a se formar um coração de pedra, quando a gravidez não é desejável, não é desejada. Quando a mãe, ao invés de saudar com alegria o futuro fruto de seu ventre, agora em fase de gestação, ela começa a se queixar. Está vendo? Mas que má sorte que eu tive. Você está vendo? Olha, mas que coisa terrível. E se lamenta. Cada palavra de rejeição que uma senhora gestante, uma senhora grávida, diz para com seu filho, é um fragmentozinho de pedra que ela está pondo no seu futuro coração. Todo filho rejeitado na gravidez é conhecido. Ele tem a marca da rejeição. Ele tem um coração de pedra. Você fala de Jesus para ele, ele resiste. Você fala de amor para ele, não existe amor. Mas existe, não existe, eu não creio. Ele não tem explicação nenhuma, porque aquilo é da vida intrauterina. Aquilo veio de longe. Senhoras gestantes que me ouvem nesta noite, salvem seus filhos, amando-os desde antes do nascimento. Senhoras gestantes que me ouvem nesta noite, salvem seus filhos desde antes do nascimento, permitindo que eles não tenham um coração de pedra. A pedra do coração se forma, em primeiro lugar, com uma gravidez não desejada. Não desejada. Mas existe uma coisa pior do que uma gravidez não desejada. É uma gravidez repudiada. Eu tenho que ser muito franco com as senhoritas. Se vocês absolutamente não têm o menor sonho, o menor desejo, a menor intenção de serem mães, peçam graça a Deus para não se casarem. Agora, uma gravidez repudiada é um assinte à glória de Deus. É uma provocação a Deus. Porque hoje o mundo está sendo manipulado e treinado para ser um mundo com espírito assassino, odiento, odioso, perturbador, violento. A marca de Caim está nas cidades. Número 3, eu vou sempre repetindo. Primeiro, uma gravidez não desejada. Segundo, uma gravidez repudiada. Terceiro, um nascimento tumultuado. As irmãs que já tiveram filhos precisam ter sabedoria. Cada parto é um parto. O seu parto não é o da outra irmã. Há pessoas que tiveram partos difíceis, mas não existe uma estatística que diga que 100% dos partos são difíceis. Gravidez de alto risco não são todas. Parto de alto risco não são a regra, são a exceção. Mas há pessoas que tiveram um parto muito arriscado e andam espalhando pelo mundo inteiro que a pior coisa do mundo é ter um filho. Isto é falta de sabedoria. E há senhoras que têm uma gravidez inteira tumultuada, assombrada. As mães, ai meu Deus, aquele dia, ai, absolutamente. A única coisa que a Bíblia diz é, com dor terás filhos. Com dor, mas não diz com tumulto, com assombro, com tragédia, com morte, com horror. Não, com dor. E dor, se não sente por um lado, sente por outro. Nós homens não sabemos o que é uma dor de parto, mas nós temos as nossas dores também. Como já disse aqui, eu sofri de cálculo renal e me disseram que são as duas dores piores que existem no mundo, a de cálculo renal e a dor do parto. Pois bem, o nascimento tumultuado. O nascimento tumultuado gera um ímpio. Muita gente não pensa nisso. O nascimento tumultuado gera um pecador, mais pecador do que os outros. Um nascimento tumultuado. Então, amados, os irmãos que são pais, os irmãos que são esposos de irmãs que estão esperando crianças, principalmente nos últimos dias, sejam calmos, transmitam segurança, transmitam calma, porque o nascimento tumultuado é uma tragédia. Aquele é um momento célebre na vida, aquele é um momento de muita honra, aquele é um momento de glória para Deus que criou a maternidade. Vamos ver 2 exemplos da Bíblia muito fortes.
Salmo 58, verso 3. Diz assim. O Salmo 58, verso 3 fala assim: alienam-se os ímpios desde os 20 anos de idade. Sim ou não? Não? Então diga como diz: alienam-se os ímpios desde a madre. Irmãos, a Bíblia é o manual Serafim. Este livro aqui é escrito para resolver todos os problemas da vida. Todos. Isso aqui não é como alguém pensa, é um livro só para dar emoções. Não, senhor, este livro é mais de reflexão do que de emoção. Eu me emociono com a Bíblia, mas a Bíblia é para refletir. Isso aqui está falando sobre assunto seríssimo da vida. Gente alienada na madre. Alienado é louco, é tumultuado, é perturbado. Gravidez que geram perturbações. Mulher que grita demais quando está grávida. Senhoras que dizem blasfêmias, que falam horrores. Estão alienando os filhos da madre. Estão enlouquecendo. É isso que gera coração de pedra. Vamos ver mais. A segunda parte do versículo. Andam errados desde que nasceram. Incrível. Andam errados desde que nasceram. E diz proferindo mentiras. Mas eles nem falam, não, proferindo mentiras. A gravidez é uma bênção, eles dizem que é uma maldição. O filho é dado por Deus, eles dizem que é um tropeço de Satanás. É ou não é mentira? É mentira. É uma coisa séria. Por que será que Deus deu esta mensagem hoje? Certamente porque necessita. Quantos a recebem? Digam amém. Agora vamos ver a diferença. Nós vimos o filho de um pecador que enlouqueceu no ventre. Quer ver o filho de um crente? Quer ver o filho de um crente? Quer ver o filho de um crente como que é? Olha na Bíblia. Se não tivesse isso na Bíblia, eu não traria este assunto. Mas eu me alegro que a Bíblia fala até sobre filho de crente antes de nascer. Veja a diferença. São Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, verso 41. Diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Uma mensagem de conforto e de esperança para as senhoras gestantes, hoje ou amanhã. Se a sua vida for equilibrada, se a senhora estiver aos pés do Senhor, se a senhora for tranquila na sua gravidez e buscar a Deus, a criancinha vai saltar no seu ventre e a mãe vai ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Verso 44. Pois eis que, agora é o testemunho da mãe, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria. Aqui está o retrato de uma grávida alegre. Se a grávida for alegre, o menino vai ser alegre. Agora, uma senhora gestante perturbada é um filho perturbado. Uma senhora gestante murmuradora é um filho murmurador. Uma senhora gestante revoltada é um filho revoltado. Quer ter um filho alegre? Quero, pastor. O que é que eu faço? Que pílula eu tomo? A pílula da alegria do céu. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Pai, eu te rogo por todas as irmãs gestantes desta igreja, para que sejam cheias do teu bom espírito, e nós tenhamos amanhã crianças saudáveis, crianças alegres, como João Batista, que foi um homem cheio do teu espírito e do teu poder aqui na terra. Amém? Vamos a outros probleminhas. Eu sou pai. E eu vou falar algumas coisas agora em defesa da mãe. E vou falar por justiça. A pessoa que mais deve segurar uma criança que nasceu é a sua mãe. As mãos maternas têm uma graça especial de Deus. Eu não digo da natureza. Natureza é um apelido de Deus que muitas vezes não é honroso. As mãos maternas têm uma graça de Deus para fazer a criança feliz. Eu vou repetir isso. As mãos maternas têm uma graça de Deus, as mãos, para fazer a criança feliz. E o pai deve ajudar a mãe quanto puder, quando tem uma criancinha em casa, mas as mãos do pai muitas vezes são mãos duras. E há crianças que até já tiveram problemas na colunazinha,
porque o pai não soube pegar, pôs o pescoço para lá. Já viram, às vezes, uma vontade que dá a gente de brincar com as crianças e jogá-las assim para cima? Mãe não faz isso, isso é coisa de homem. Mãe, nunca vi uma mãe fazer isso, jogando o menino para cima. Mãe não faz isso. É coisa de homem que não gerou, que não procriou, que não. É coisa de homem. E pum, joga para lá. Outros ficam. Aquilo, eu estava lendo outro dia de um tratado médico. Eu já fiz isso, nunca mais faço depois que eu li. É um perigo terrível para a criança. Vou repetir para a alegria das mães. As mãos das mães têm uma graça especial de Deus para fazerem a criança feliz. Vamos a algumas coisas. Uma coisa que cria um coração de pedra em uma criança, uma coisa que cria um coração de pedra numa criança é a ausência prolongada da mãe. Criança não fala, criança não conhece ninguém, criança não discerne as coisas, olha acima, não distingue nada, mas a mãe fala. Pode ser nascida de uma semana, a mãe fala, a criança conhece. É incrível. Não é incrível, é divino. As mães modernas não sabem o mal que estão fazendo. Deixaram os seus filhos nas mãos de quem não tem graça para fazerem os seus filhos felizes. É isto que cria coração de pedra. Filhos criados sem o calor da mãe. Não se descobriu até hoje duas coisas para substituírem a mãe. Não se descobriu até hoje uma coisa que substitua o leite materno. Não existe. Não existe um alimento neste mundo com a pureza, com a perfeição e com a excelência do leite materno. O leite materno é um produto extra no grande laboratório da sabedoria. É um mistério, é um milagre. Não sei se alguém já fez um estudo profundo sobre a origem do leite materno. É um mistério. É o alimento mais perfeito que existe no planeta Terra. Sabe por que as crianças devem ser alimentadas o mais tempo possível com leite materno? Porque o leite materno nunca cria um coração de pedra. Os cuidados da primeira infância é uma dificuldade para a mãe. Quando os nossos filhos começaram a nascer, eu vi um progresso magnífico da minha esposa. Do terceiro para frente, ela estava uma doutora. Já no último, ela já discernia, é isso, é aquilo. Eu me lembro disso. No quinto e o sexto, foi uma bênção, porque ela já compreendia tudo. Ela já discernia o choro, porque o choro, as notas musicais do choro são distintas. São. Uma mãe que já teve 3 filhos, ela não se engana. Ela sabe choro de fome. Ela sabe choro de tristeza, porque existe o choro de tristeza de uma criança. Só a mãe consola uma criança. Todo mundo já viu isso na prática. Só não viu no estudo bíblico, mas na prática existe. A criança passa em 10 mãos e chora. É incrível. A mãe segurou, ela para. Porque aquele choro era falta de amor, era falta de consolo, era o coraçãozinho que estava virando pedra. Mães novas, irmãs que têm filhos bem pequenos, sejam pacientes. Deus criou as irmãs com paciência. Um tapinha não resolve um choro. Não, mas isso já é manha. É preciso ter muito cuidado. Existem as manhas, mas um pouco de sabedoria vai discernindo as coisas. Às vezes, há pessoas estranhas. O pior mal que se causa uma criança é deixar estranhos perto dela muito tempo. O estranho não sabe os hábitos da criança. Há pessoas que acham que criança não tem direito a quietude. E tem. O barulho para uma criança é só por um tempo. Aquilo que para nós é baixo, para ela é horrível de alto. Eu acho, inclusive, que na igreja, no templo, numa igreja assim, bem silenciosa como a nossa, os ouvidos da criança devem estar protegidos. O ouvido dela é muito tenro, é muito frágil. Ela não está preparada para ouvir um barulho de glória a Deus forte. Ela é criancinha, ela é indefesa. E às vezes nós estamos com boa intenção, fazendo uma má ação. Barulho demais para a criança. O excesso de estranhos. Isso sem falar nos aspectos, por exemplo, profiláticos do beijo de uma criança estranha. Aí outra coisa que eu não quero entrar, é mais uma questão social. Vamos deixar esse lado do que científica, se bem que é médica também. Nada substitui o pai, e muito menos nada substitui a mãe.
E a criança muitas vezes é levada para o lado, para o outro. Ela fica numa posição incômoda. A criança às vezes está de mau jeito, está com a cabecinha muito virada e começa a chorar. E alguém o estrela diz, é mãe, é pau nele, mão nele. É porque é filho dos outros, não é seu filho. No filho dos outros. O coração de pedra pode começar ainda no colo. Que tristeza. Uma criança que apanha muito, uma criança que é muito dura. Dizem, criança que apanha pouco não serve para nada. Olha, eu dou graças a Deus que apanhei pouco. É verdade que o que eu apanhei foi bom. Era assim firme, mas foi pouco, graças a Deus. E eu sei de pessoas que o que levaram de açoites. O problema não é açoitar muito ou açoitar pouco. O problema é açoitar na hora certa. E nunca açoitar um filho com raiva. Porque se você açoitar o seu filho com raiva, o coração dele vai ficar de pedra. O coração dele vai ficar de pedra. A Bíblia diz que nós não devemos conduzi-los à ira. As crianças não sabem perdoar. E por isso, elas não têm maneira de extravasar o que elas sofrem. Elas não sabem perdoar. Elas são indefesas. Elas não entendem aquilo. Quando alguém lhe pisa no pé, o irmão ou perdoa ou então vai discutir, não é? É melhor perdoar. Agora a criança nem discute nem perdoa. Aquilo vai se acumulando no seu coraçãozinho e vai criando um coração de pedra. Por que será que Deus está falando isso esta noite? É porque há muitos crentes chorando hoje a ausência de seus filhos de casa e da igreja. E alguns dizem, pastor, o meu filho tem um coração de pedra. É doloroso ter que dizer que alguns pais, às vezes, ajudaram seus filhos a ter um coração de pedra. Por que é que nós elogiamos os filhos dos outros e não elogiamos os nossos? Por quê? Por que é que a gente olha para uma criança de uma outra pessoa e diz, mas que beleza, e olhamos para o nosso, horroroso? É isso que cria um coração de pedra. Por que é que o filho dos outros às vezes não trabalha? Diz, coitado, está não novo, está muito novo, deixa ele crescer um pouco mais para trabalhar. Nossa, malandrão, tem a mesma idade. Nós estamos criando corações de pedra. Pai, traz o teu filho para perto de ti. Eu já dei esse testemunho uma vez aqui. Meu pai, ele está aqui perto. Não é aquilo que se chamaria, assim numa definição científica, um homem carinhoso. Não, ele não é carinhoso. Essa história de beijo nunca foi com ele. Eu não me lembro se eu já vi meu pai espontaneamente beijando a minha mãe. Esses anos todos de vida. Ele não é aquilo que se chamaria carinhoso. Agora eu já disse aqui neste púlpito e repito hoje. Eu não queria nenhum outro pai na vida. Nenhum outro. Porque este é o melhor que se poderia ter. Eu tinha 7 anos de idade. Um homem pobre, criou-nos com uma vida bastante limitada. E a nossa casa, como casa de pastor, então era pensão de todo mundo. E havia os irmãos que gostavam de visitar o pastor por volta de 11h30, meio-dia. E havia um especialmente que comia por 3. E era quase todo dia freguês. E nunca faltou, embora nunca sobrasse, glória a Deus. Eu me lembro que houve ocasiões, eu devia ter 6 anos de idade, minha mãe dizia, meu filho, vai lá no seu Luiz Padeiro e leva esses 2 ovos, diga para ele mandar 2 pães. Foi assim que eu fui criado. Leva esses 2 ovos e traga 2 pães, porque não tinha dinheiro para comprar pão, tinha ovo. Aí eu ia, eu vendi, irmãos, numa bandejazinha assim, cuscuz de arroz, bolinho de arroz. Quando eu digo para as pessoas trabalharem, eu sei do que eu estou falando. Eu não fui criado na malandragem. 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu saía 7 da manhã, 6h30 da manhã, com aquela bandejinha de bolo de arroz. A vantagem que eu tinha era de comer também dos bolos, mas eu tinha que vender bolinho de arroz, cuscuz. Foi assim que nós somos criados. Agora, nunca ouvi uma lamentação, nunca ouvi uma murmuração. E pai que não lamenta, transmite caráter para seu filho. Então eu não sei lamentar, porque eu não aprendi a lamentar. E meus filhos não sabem lamentar, porque não aprenderam a lamentar. Aleluia! Agora, um dia, meu pai, com as economias mais... E quando eu estou falando de meu pai, eu estou falando da minha mãe também. Porque eu sou filho de um casal, evidentemente. E um é tão bom quanto o outro, graças a Deus. Fique triste comigo, não. Então, o que acontece? Um dia, ele fez as economias, ele deve ter passado economizando um ano inteiro.
Um ano inteiro. Um ano, porque era difícil mesmo. Nós não tínhamos problema assim de alimentação, porque tinha ovo, chega ali, tinha irmãos que davam dízimo com porco, então um dia tinha tanto porco que disse, mas onde vai, que tamanho vai ficar esta porcaria? Quer dizer, esta criação de porcos. Criação de porcos. E um dia meu pai disse, nós vamos fazer uma viagem. Eu tinha 7 anos de idade. Ele fez uma viagem comigo da cidade de Pedreiras do Maranhão, a Teresina, a São Luís, nós fomos a Belém do Pará. 7 anos, uma viagem. Aquilo, irmãos, foi uma viagem de ouro. 7 anos. Ele estava terminando de formar em mim o meu caráter e me deu uma viagem de ouro. Não custa nada você fazer o agrado para o seu filho. Mostre para ele o seu amor. E hoje não me lembro até que quando nós fomos atravessar a ponte da Estrada de Ferro de São Luís, Teresina, que eu olhei pelos trilhos, eu olhei para baixo aqui, ele estava pertinho de mim, eu gritei, mamãe! Acho que ele nunca me perdoou por isso. Amados, tentem trazer os seus filhos para um convívio de amor, para um convívio de alegria. Envolva os seus filhos numa auréola de harmonia. Pais, converse com seus filhos. Tem filhos queixosos. Papai não conversa comigo, papai é muito duro. Vim falar de uma família que era feliz até 15 minutos antes do pai chegar. Quando faltava 15 minutos, mamãe, onde é que eu fico? No guarda-roupa? Ou se eu fico embaixo da cama, o terror já vem. Mas que coisa absurda, o terror já vem. Coisa absurda. Quando o seu pai voltar para casa, é um momento de alegria. A mãe prepara o coração, papai já vem, que beleza. Mas há mães que não preparam, o teu pai já vem, vou contar tudo aos meninos, tomara que o papai seja atropelado para não vir para casa. Está ofendendo esta palavra, os irmãos? Está ofendendo? Está ofendendo? Está servindo? Está sendo útil? Isso é a vida, Serafim. Isso é parte da igreja também. Lá pensa que a gente só grita aqui. Não, a gente também fala, né? Aleluia. Deus ajude os pais. Um cidadão entrou hoje na casa do pastor Edivaldo. E estava só a esposa dele em casa e as criancinhas. Se eu quero uma bermuda, eu quero um tênis, eu quero... O que mais? Comida, dinheiro, tudo que a senhora tiver aí. A senhora não é esposa do pastor Edivaldo, vice-presidente da igreja na ilha. E lá embaixo haviam ficado 2 com um revólver na mão. Hoje, ainda agora. Eu sou desviado. Sou filho de uma irmã. Ajude seu filho. Não deixe ele ficar com o coração de pedra. Há pais que não olham para os filhos. E há filhos que têm medo de olhar para o pai. É tão bonito qualquer um de nós chegar a esta tribuna e poder ver o nosso filho olhando para nós e sentir o prazer. Que beleza. Deus, guarda as nossas famílias. Salve o seu filho enquanto é possível salvar. Mas eles são perigosos. Por que a irmã diz que os seus são perigosos e os outros são engraçadinhos? A mesma coisa quando um derriba. Mas que graça. Derribou a garrafa de Coca-Cola na mesa. Mas que gracinha na casa dos outros. Na sua, ordinário. Pá, pá. Mas é a mesma coisa. O dos outros é gracinha. O seu é ordinário. Por que nós não podemos ter um coração de pedra? E aqui nós vamos terminar. Temos 9 minutos. Primeiro, nós nunca mais podemos ter um coração de pedra, porque quem tem um coração de pedra não pode amar. Não se ama com coração de pedra. Deuteronômio 30, versículo de número 6. Deuteronômio 30, verso 6. Que lindo. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus. Aleluia. Quem pode dizer amém? Eu preciso de um coração de carne para amar a Deus. Porque eu não posso amá-lo com um coração de pedra. Número 2. Para quê? Por que nós nunca mais devemos ter um coração de pedra? Porque com coração de pedra não se teme a Deus. Jeremias 32. Com coração de pedra não se teme a Deus. Jeremias 32 e 39. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias. O homem que teme a Deus é porque não tem o seu coração de pedra. Para que devemos libertar-nos por completo de um coração de pedra? Para sermos unidos na igreja. Quem tem coração de pedra está sempre contra. Não concordo com isso.
Sou contra. Irmão, que maravilha, irmão. O irmão Genofrésio vai ser diácono. Devia ser presbítero. Irmão, sabia, irmão? Irmão Eustáquio agora vai ser presbítero. É muito. Para mim, ideia era para ser diácono. Mas, irmão, olha, repara só como o irmão Felizmino está magro. Isso não é magreza, isso é um esqueleto. Mas, irmão, e a irmã Doralice está tão gorda? Isso não é gorda. Não faz nada. Há pessoas que são sempre do contra. Não estão de acordo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é coração de pedra. Coração de pedra nunca está de acordo com os outros. Sabe o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos dar uma lidazinha em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. E lhes darei um mesmo coração. Um mesmo. Porque a igreja em Jerusalém era unânime. Porque a igreja decidia as coisas em comum. Porque tinham o mesmo coração. Agora já pensou pedra com carne? Que barulho que dá? Que confusão que dá? Já pensaram água com vinho? Não serve. Não pode ser. Como é que se pode ter uma igreja de coração de pedra e coração de carne? A quarta razão porque nós nunca mais devemos ter um coração de pedra é porque o coração de pedra não ouve. Zacarias 7:12. Eu não vou ler esse texto porque nós lemos ainda agora. Eles mesmos fizeram um coração de pedra e não ouvem a Deus. Agora nós vamos ver o problema do coração de pedra. Mateus 13, verso 20. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele encontrou uma opção de coração de pedra e ele deixou uma lição para nós. Muito importante. Verso 20. Mateus 13. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha, coração de pedra. O senhor conhece algum coração de pedra? Eu não sei como é que é, logo se ofende. Tem gente, irmãos, mas conhece uma planta que tem por aí, chamada Não Me Toque? Alguém já ouviu falar nessa planta? Quem conhece? Não Me Toque, é incrível. Mas tem outra também. Como é que é o nome? Domingueira. Dormideira. Ah, também puderam, só vive dormindo. Dormideira. E tem outra mais. Não, isso eu não digo não. Bem, então tem essa aí também que falaram. Então o que acontece? Logo se ofende, logo se ofende. Isso é prova de coração de pedra. Porque tudo que bate na pedra, tine, retine, é aquilo. A carne é mais flexível, é mais moldável. Agora eu quero terminar com duas palavras. Como está o teu coração nesta noite? E como está o coração de tua família, de teu filho? Como é que se tolera que um marido não ajude a mulher em nada em casa? Nada, nada, nada. Meu velho, meu marido, fulano, me ajuda aqui, dobra para esse lençol de cama. Casei com você para isso. Um diz, casei com você para isso. Incrível. A senhora se cansa do trabalho diário de casa, se cansa. Uma ajuda que o marido der é tão bem-vinda. E depois não vai também. Olha, hein, se lembra, escreve aí, dia tal, de tanto, eu te ajudei. Não. Mas as esposas também, quando receberem em casa os seus maridos, quando vieram do trabalho, se tiver alguma coisa para contar às crianças, não conta na porta, conta mais tarde. Receba seu marido com um sorriso. Sabe como é que se forma um coração de pedra? Com as tristezas de todo dia. Tristeza, tristeza. Pastor, ele nunca me deu uma rosa, pastor. Somos casados há 14 anos, nunca me deu uma rosa. Então dá, irmão, dá uma rosa, que vai ajudar, vai melhorar. Há maridos que não deixam um centavo na mão da esposa e perde o gás. O gás passa. Por que você não comprou o gás? Mas com que dinheiro, pirulito? Eu não tinha nada. Mas você arranjava. Mas como arranjava? É isso que forma coração de pedra. A televisão está ajudando a formar corações de pedra, porque marido e mulher não se encontram mais, não conversam mais. Dedica um momento para a tua esposa. Dedica um momento para o teu marido. Vocês dois são uma só carne. Não permitam que venham problemas difíceis na vida conjugal. Converse. Não guarde mágoas. Por que você vai guardar mágoas do seu marido?
que é o seu melhor amigo. Quem é que acreditaria que o marido vai contra a esposa? Não vai. Mas as